Boa noite. Vamos começar o nosso culto deste final de semana um pouco prolongado e pedir as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos porque a tua misericórdia nunca acaba sobre as nossas vidas, a tua bondade, a tua fidelidade, elas não têm fim. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, e nós não poderíamos deixar de prestar o nosso culto a Ti, para engrandecer o Teu nome, para Te exaltar, para sentir a Tua presença, para sentir o Teu Espírito Santo trazendo ensino, correção, trazendo cura, trazendo libertação e esperança e consolo para os corações aflitos e que esperam em Ti uma resposta e uma solução para os seus problemas. Nós queremos nos colocar agora diante de Ti, Senhor, não só para buscar que o Senhor traga respostas ou soluções, mas para também exaltar o Teu nome e aprender mais de Ti, porque nós amamos a Tua palavra, nós amamos estar na Tua presença e servir somente a Ti, somente ao único Deus vivo, que é digno de todo louvor e de toda honra e que gera vida nas nossas almas. E agora, Pai, que cada um possa reservar este momento para aprender mais em Ti, para ser ministrado pelo Espírito Santo e transformados em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos fazer a leitura de um trecho do Salmo de número 18, e debaixo dessa palavra colocarmos a nossa vida, nossa esperança, nossa confiança, para recebermos pelo Espírito de Deus a direção para nós e a palavra de sabedoria e conhecimento do Senhor. Amém? Amém. O Salmo 18, primeiro versículo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. E agora, a partir do versículo 20. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois eu tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com benigno, benigno te mostras, com íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras, mas com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Contigo desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Quem é Deus senão o Senhor? E
quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. E agora nós vamos ler a partir do versículo 46. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grande vitória ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém? Esse salmo já começa com uma declaração de amor, né? Eu te amo, Senhor. Tu és o meu Deus, o Senhor da minha vida, a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu rochedo, o meu escudo, porque na verdade Deus é aquele que se agrada de proteger, de abençoar, de livrar, de guardar, ensinar. E quando nós temos esse entendimento, pela própria palavra do Senhor, nós vamos sendo ensinados, preparados, capacitados, ministrados, para que a nossa vida seja pautada em toda a palavra dele, seja orientada por toda a sabedoria que vem do alto, seja orientada em todas as nossas decisões, em todas as nossas atividades, em toda a nossa vida, na nossa casa, em tudo que nós realizamos, nós devemos buscar dele a direção, a orientação, a palavra certa, porque Deus se move em favor daqueles que o buscam. Jesus, ele está sempre oferecendo a mão e estendendo a mão para nos auxiliar, para nos ajudar, para curar, como ele sempre fez quando esteve aqui na terra. E aqui fala com tanta clareza, né? Deus está vivo, Deus está presente, ele é o Deus da nossa vida e só a ele nós devemos recorrer. Não existe ninguém aqui na terra que possa fazer qualquer coisa que seja superior ou mais poderoso do que aquilo que Deus poderia executar na nossa vida. E essa confiança, essa esperança, essa fé que nós temos nesse Deus vivo é que nos move para que a gente continue firme. Pode vir dificuldade, problema, afronta, o que for, contra a nossa vida, contra a nossa casa, mas ele é o que salva aquele que é humilde bastante para buscá-lo em oração, num clamor, numa súplica. Ele não se agrada dos soberbos, ele não se agrada dos olhos altivos que se sentem, às vezes, assim, como eu diria assim, quando a pessoa pensa que ela não precisa de ninguém, ela é forte o bastante para resolver e inteligente o bastante para tomar suas decisões e sabe trabalhar, sabe resolver, e essa pessoa às vezes se esquece que até a inteligência, o ar que ela respira, ela recebeu de Deus. Foi ele quem criou todas as coisas aqui para ela usufruir em vida. Então, quando a pessoa se mostra assim tão soberbo, tão autossuficiente, ela não precisa de Deus. Mas aquele que é humilde e fala, eu sei que eu não posso, esse é o que clama e, em compensação, recebe do Deus vivo toda a ajuda que é necessária.
E é dessa maneira que a gente deve se colocar diante do Senhor, crendo, com fé, com esperança e com alegria no coração de que nós servimos a um Deus que nos ouve, nós servimos a um Deus que se alegra em abençoar aqueles que o buscam. E que o Senhor Jesus abençoe a sua vida dessa maneira também. Amém. E que o Senhor nos abençoe também na leitura dessa passagem que nós vamos fazer agora, nos dando um bom entendimento e que a gente tenha coragem para abrir o nosso coração e receber a porção que o Senhor preparou para nós nessa noite. Amém? Então vamos lá. A leitura é em 1 Coríntios, no capítulo 1. A partir do versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus.
Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Uau! Olha, bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que os gregos, na época, eram os grandes pensadores, né? Foi lá na Grécia que surgiram os grandes pensadores, embora a Grécia fosse um país extremamente idólatra, né? Com deuses para tudo, qualquer coisa, eles nomeavam um deus para ser o deus daquela coisa, mas eram considerados, né, sábios da época, sábios segundo os padrões humanos. E eles tinham uma influência muito forte em toda a cultura do mundo daquela época. E os romanos eram aqueles que estavam dominando também boa parte do mundo, que era também o outro povo que exercia grande influência no mundo. Já o povo escolhido de Deus, nação de Israel, né, nação judaica, era um povo especial, porque era muito abençoado por Deus. E durante muito tempo, ou estava longe de Deus, ou era chamado a atenção e voltava para Deus. E ficou durante muitos anos, né? Durante vários períodos, nesse vai e vem, ora obedecendo a Deus, ora distante de Deus, fazendo a sua própria vontade. E aqui a gente vê um certo contraste, né, entre judeus e gregos, judeus e gentios. Além disso, é importante lembrar que Paulo era um homem também muito instruído. Ele teve como mestre os grandes professores da época. Então, Paulo não era alguém que não soubesse se comunicar. Paulo, através da instrução que tinha, né, tinha conhecimento sobre várias coisas segundo a ciência e o conhecimento humano, e era um homem bem articulado, que conversava bem, que conseguia convencer as pessoas, tinha bons argumentos. E aí, Paulo começa escrevendo à igreja de Corinto, dizendo que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então eu queria que você começasse a meditar a respeito de toda essa passagem que nós acabamos de ler, lembrando que a palavra da cruz, a mensagem do Evangelho, é poder de Deus para aquele que crê.
Mas o que será que quer dizer esse poder de Deus? Como esse poder de Deus se manifesta? Como que a gente pode entender o poder de Deus? Bom, basta a gente continuar a leitura, né? Diz aqui, segundo as palavras de Deus, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ou seja, segundo a palavra da cruz, a palavra do Evangelho, né? Segundo a fé em Jesus Cristo e a palavra de Deus, os sábios, os instruídos, não vão valer de nada. Por quê? Eles são aniquilados pelo poder da palavra. Esse poder que há nessa palavra, ele destrói todo o conhecimento humano. E pergunta aqui no versículo 20: porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porque a hora que você começa a confrontar as coisas do mundo com as coisas de Deus, você só pode concluir que quem segue os ensinamentos do mundo perdeu razão. Está fora de si. E aí diz aqui no 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, segundo o conhecimento humano, né, as pessoas não conseguiram conhecer o próprio Deus. Portanto, né, Deus resolveu, então, ele achou por bem salvar os que creem pela loucura da pregação. Já que a palavra é loucura para os que se perdem. Então ele usou essa loucura justamente para salvar os que creem. Olha que coisa, né? Deus parece que gosta de brincar com essas situações, e justamente para mostrar que os homens precisam se achegar a Ele. É importante que os homens se acheguem a Ele. Então, embora os judeus peçam sinais e os gregos buscam sabedoria, né? Diz no 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha só, ele chama aqui Cristo de poder de Deus e sabedoria de Deus. E a gente já viu que a palavra é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para aquele que é salvo. E aqui ele diz que Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Lembrando que Cristo também é conhecido como o Verbo divino, como a palavra de Deus. Portanto, a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Os homens que se julgam tão autossuficientes, como a gente acabou de ouvir no Salmo, né? Eles estão perdidos. Estão perdidos porque estão distantes de Deus e não reconhecem que o poder de Deus, ele é soberano sobre a vida de todos. E diz mais aqui que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Para que ninguém fique batendo no peito e dizendo, olha, eu fiz, eu sou, eu isso, eu aquilo. Ninguém é nada se não for de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com a permissão de Deus. Deus tem o controle de tudo. Mas diz ele aqui, ele faz uma ressalva para você. Você que crê que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador.
é o verdadeiro Filho de Deus. Você é dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, se alguma glória nós temos, é a glória de ter o Senhor Jesus como nosso Salvador. Isso nós podemos falar com a boca cheia, né? Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Redentor. E aí Paulo começa a falar agora a respeito da forma como ele levou a pregação do Evangelho para essas pessoas, né? E dizendo aqui a partir do capítulo 2, né, no versículo 1. Quando eu fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo precisou fazer sinais para que a palavra entrasse no coração daqueles homens? Talvez sim, talvez não, muito provavelmente não. Por quê? Porque se a palavra é poder de Deus, o que pode impedir o poder de Deus de agir numa pessoa? O que pode impedir alguém de não ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor? Nada além da vontade de Deus. Agora, se Deus te dá o direito de escolher se quer ou não quer receber, se quer ou não quer receber a Jesus Cristo como teu Salvador, você tem uma parcela nessa decisão. Porque se a vontade de Deus for que você seja dele, você será. E não adianta resistir. Aliás, resistir é pura tolice. Você só está adiando as coisas. E quando ele diz aqui, falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Por quê? Se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ora, naquela época, aquelas pessoas que tinham poder de decisão e que poderiam ter reconhecido Jesus Cristo como Messias, como Salvador, usaram da sua própria sabedoria e não conseguiram enxergar que ali estava o Filho de Deus. O que aconteceu? Se deram mal, né? Mas acabamos de ler, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós sabemos que na eternidade tudo será muito diferente do que nós vivemos aqui na Terra. Tudo será muito melhor. E as coisas que estão preparadas são muito grandiosas. Mas mesmo aqui na nossa vida, aqui na Terra, nós temos surpresas agradabilíssimas. Deus às vezes prepara coisas tão especiais e tão maravilhosas que o nosso coração não cabe em si de tamanha alegria, tamanha felicidade. Então coisas surpreendentes acabam acontecendo na nossa vida enquanto estamos aqui na Terra, porque demonstramos amor por Deus.
E por demonstrarmos amor por Deus, mostramos também obediência à sua palavra, obediência aos seus mandamentos, aos seus princípios, aos seus juízos, e procuramos seguir uma vida de retidão conforme a palavra de Deus nos ensina. Qual homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, nós, aqueles que amamos a Deus, aqueles que cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E aí nós vemos o poder de Deus agindo na nossa vida. O poder de Deus traduzido na palavra, na mensagem da cruz, na pregação do Evangelho, que transforma vidas, que modifica a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa forma de olhar para Deus, a nossa forma de viver com Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E se esse homem não tem o Espírito de Deus, como que ele vai conseguir discernir algo que só é discernido espiritualmente? Há necessidade de ter o Espírito de Deus. E para isso, precisamos temer a Deus. Precisamos entender que Jesus Cristo foi enviado para que a gente recebesse o perdão dos nossos pecados, para que a gente tivesse a promessa da vida eterna, uma promessa que tem um penhor, que é o Espírito Santo, que está em nós. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Quem pode falar para o Senhor: olha, é melhor assim, é melhor assado, é melhor fazer isso, ou é melhor fazer aquilo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós entendemos que o que deve ser feito é a vontade do Pai. E a vontade do Pai, ela está traduzida na sua palavra, na vida de Jesus Cristo, no exemplo que Jesus Cristo deixou para nós. Basta seguir, basta obedecer, basta viver segundo a palavra do Senhor. Portanto, você quer experimentar o poder de Deus? Quer viver o poder de Deus? Abra o seu coração. Tenha Cristo no seu coração. Tenha Ele como teu Senhor e teu Salvador. E se Ele de fato for o teu Senhor, você será servo dele. E sendo servo, você vai obedecer todas as ordens que Ele der para você. E você vai ter sua vida transformada, mas transformada para muito melhor, tá? E você vai ver que é muito bom estar na presença dele. Amém? Então, que a tua vida seja assim, uma grande bênção na presença do Senhor Jesus. Que você entenda, sim, o teu papel, né? Porque nós lemos aqui no versículo 26, né? Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Eu não sei se você é um sábio, se você é um poderoso, se você é de nobre nascimento, mas não importa. Importa que o teu coração seja um coração humilde e que enxergue o Deus poderoso controlando todas as coisas, inclusive a sua vida, e você se submetendo à vontade dele, à vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre você. Que você esteja debaixo do amor de Deus,
da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém? Deus te abençoe.